Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Pedro Cartelli e hoje eu vou começar a sequência de vídeos das questões de matemática básica do Enem. A primeira matéria que eu selecionei é a de propriedade, dos conjuntos numéricos, e eu peguei 3 questões, não são questões difíceis, são fáceis, então o vídeo não vai ser longo e eu espero que vocês gostem. A primeira questão é a do Enem 2014 e ela diz o seguinte: os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional, um conjunto de cordas com nós denominados quipos. Os quipos era feito de uma corda matriz, ou principal, mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas, mais finas, de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes. De acordo com a sua posição, os nós significam unidades, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, o quipos representa o número decimal 2453. Para representar o zero, em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. Então a gente tem a imagem com a corda principal e a corda pendente, e a questão diz que a figura 1 representa o número decimal 2453. E aí, aqui embaixo ela diz o seguinte: o número da representação do quipos da figura 2 em base decimal é. Então a gente tem que descobrir qual é o número decimal da figura 2, certo? Eu já fiz aqui, já tenho uma imagem para ficar mais claro para vocês. E eu tenho uma figura 1 e a figura 2, que é o que eu quero saber. A figura 1, como já foi dito, eu tenho dois nós aqui, o 2, o 4, 5 e o 3, que a questão diz, que a figura 1 representa 2453. A gente avalia pela quantidade de nós que tem em cada setor, Não sei se a palavra seria esse setor, mas a gente tem unidade, centena, dezena e milhar. Já na figura 2 eu tenho 3 nós. Na sequência eu tenho 0, não tenho nenhum nó. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. E continuando eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. A questão é só isso. A gente já achou o número decimal da figura 2. A figura 2 representa o número 3064. A gente só precisou contar a quantidade de nós, colocar em ordem. Então, a figura 2, o número decimal da figura 2 é 3064, alternativa C. A próxima questão é a do Enem 2012, e ela diz o seguinte: João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 1398207, sendo que o espaço vazio é o do algoritmo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algoritmo que falta no número de protocolo é a de... Beleza, a gente já tem aqui anotado os números, e o que está em espaço vazio foi justamente o que João não conseguiu entender. E a gente tem que descobrir, certo? Qual é a posição dele. A gente tem que ter uma noção clara sobre a ordem dessas propriedades dos conjuntos numéricos. A gente sabe que o primeiro é a unidade, certo? O segundo, o que está ali, o 0, é a dezena. O terceiro é a centena. Lembrando que isso é matemática básica, é fundamental que você saiba disso, porque são questões fáceis do Enem e você precisa garantir elas. Continuando, a posição do algoritmo 8 é o milhar. Em seguida, a do número 9 é a dezena de milhar. Dezena de milhar. E o próximo, é justamente o que João não entendeu, a posição do número que João não entendeu. E seguindo a ordem, no caso aí é a centena de milhar. Centena de milhar. A gente já encontrou essa posição, mas vamos continuar aqui. A gente sabe que esses 3 números aqui são da casa do milhar. Em seguida, a gente tem o algoritmo 3, que já é a casa do milhão, porque se você ver aí, o 3, seria, nesse número aí, seria 3 milhões e alguma coisa, esse número. E o número 1, que já é a dezena de milhão, seguindo a ordem.
Mas como a gente quer saber a posição do número que João não entendeu, a gente já sabe, né? A gente já encontrou que é justamente a centena de milhar. Logo, das alternativas é a C. É a centena de milhar. A próxima questão é a do Enem 2016. O abaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no abaco da figura, os adesivos não se seguiram à disposição usual. Nessa disposição, o número que está representado na figura é... Bom, para deixar claro, ele só está explicando como funciona, e a gente sabe que a primeira, né, é a unidade e a ordem é da esquerda para a direita. A questão mesmo diz isso. Em seguida a gente tem a dezena, depois a centena, em seguida a gente tem já a casa do milhar, né, a unidade de milhar, o milhar. Depois a gente tem a dezena de milhar. E por último, a centena de milhar. São esses os números, né, os símbolos que a questão nos informa. E ele deixa claro que é da direita para a esquerda. Essa é a ordem. Beleza? Entretanto, esses números, né, das argolas estão desorganizados. Então a gente tem que organizar e colocar em ordem. O primeiro ali, o U, significa unidade, a gente tem só uma argola, então é o número 1. Já a dezena, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 argolas, então a gente vai colocar o algarismo 7. Em seguida, a centena, a gente tem uma argola, então a gente coloca o número 1. A gente está colocando em ordem, a gente está organizando para saber qual é o número dessa disposição. O milhar não tem nenhuma argola, então a gente coloca o 0. Depois, a dezena de milhar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, a gente vai colocar o número 6. E por último, a centena de milhar, que tem 1, 2, 3, 4. 4 argolas. Então, a gente já achou aqui a resposta. Esse é o número. 460.171. Das alternativas, a gente tem a D. 460.171. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então me manda uma mensagem lá no Instagram, @PedroCartelli. Aproveita e curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Esse assunto não é tão difícil, né? São questões simples, tranquilas de serem resolvidas, e é muito importante que você tenha esse domínio, porque faz parte de matemática básica e a gente precisa garantir as questões fáceis no Enem, justamente para sua nota subir, né, por conta do TRI. Mas no geral é isso. Até o próximo vídeo.